Olá, boa noite, meus irmãos. Bem, começamos aqui o nosso encontro nessa noite abençoada, uma noite de festa, uma noite de alegria. E por que que é uma noite de festa, uma noite especial? Porque, meus amigos, é a noite do nosso tratamento espiritual. É o nosso encontro semanal com os bons espíritos, aonde recebemos esses amigos queridos em nosso lar, aonde Jesus tem a oportunidade de enviar esses mensageiros a fim de apaziguar os nossos corações. Bem, boa noite a todos os amigos, tem muita gente aqui já conosco, Lorena, Mira, Aurinéia, Sofia, Patrick, Tânia, boa noite, Ana Carolina, Márcia, vocês estão me ouvindo bem? Por favor, me dê um feedback aí, tá bom? Ana Carolina, Maria Aparecida, Solon, Patrick já falei, Mariane, Télia, Zaira, Francisca Bernardes, Jéssica, Isabel, Davina, Marina, Iraci, Maria Eneida, Ana Flávia, Bárbara, Jane, Francisca, Eliana e muitos outros amigos que já estão aqui conosco. Meus amigos, Yuki chegou agora, a Fabi, abraço Fabi, Marlene, João Pedro, abração João Pedro, Caio e muitos outros amigos já estão aqui conosco. Meus queridos, então de novo a gente relembra o que falamos a semana passada, não, ontem, a respeito da nossa vontade de ser auxiliado pela espiritualidade. É muito importante que nós tenhamos essa certeza, que realmente alimentemos em nossos corações esse momento e essas vibrações, fortalecendo a cada instante através da leitura, dos pensamentos, das preces, a todo instante, a fim de que, nesse momento, a espiritualidade encontre melhores condições para nos atender nas nossas necessidades. Bem, vamos lá, né? Olha só, nós vamos começar uma pequena leitura para fazer a nossa prece. Já tem muita gente conosco aí, o pessoal está chegando aí devagarzinho, mas já tem muita gente aí. Vamos ler de novo desse livrinho que lemos ontem aqui. Chama Fé e Vida, de Francisco Cândido Xavier, de Espíritos Diversos. Hoje tem uma mensagem aqui curta, mas muito objetiva. O nome é o seguinte: Começos. Começos. A disciplina começa no lar e a rebeldia também. Emmanuel. Bem interessante, né? Então, ele nos alerta aqui sobre essa questão da disciplina, mas outras tantas coisas também começam no lar. Essa mensagem foi recebida no Grupo Espírito da Prece Uberaba em 15 de abril de 1983. Livrinho maravilhoso isso aqui, gente. Bem, então, envolvidos nesses pensamentos, nós vamos convidar a todos agora, nesses instantes, para conosco fazer a nossa prece de abertura. Pensemos então em Jesus, esse amigo querido, e vamos pedir ao Mestre amado que nesses instantes possa abençoar a nossa noite, possa abençoar os nossos lares e a cada um de nós, permitindo que tenhamos a bênção do atendimento das nossas necessidades. Ó Mestre querido, tu que conheces e sonda profundamente a nossa alma, ajuda-nos nesses instantes a alcançar as esferas superiores. Permita que a espiritualidade amiga do Lar Assistencial Maria de Nazaré, bem como dos nossos espíritos protetores, anjos da guarda, possa nesta noite nos favorecer, nos amparar, nos envolver em vibrações superiores. Ampara, Senhor Jesus, também o nosso amigo palestrante da noite, que ele possa estar realmente, Senhor Jesus, envolvido nos pensamentos e nas vibrações da equipe do Lar Assistencial Maria de Nazaré, transmitindo aos nossos corações o que necessitamos, ao nosso refazimento físico e espiritual e à nossa paz interior. E assim, pedimos com essa prece para iniciar as nossas atividades da noite, dando graças a Deus. Bem, gente, hoje nós vamos receber um querido amigo, trabalhador lá do Lamana,
E daqui a pouco eu vou falar o nome dele. Mas antes, nós precisamos aqui passar para o nosso passe e fluidificação das águas, não é? Vou deixar vocês curiosos aí para saber quem é o palestrante da noite. Então vamos nos preparar. Coloque, espero que a água já esteja aí, ó, a minha já está aqui no ponto. Nós vamos pedir agora para os espíritos amigos, além de recebermos o passe, também fluidificar a nossa água, ok? Então vamos lá? Estamos prontos, né? Vamos então, meus amigos. Das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio
para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Muito bem, muito bem. Então estamos de volta. E mais, agora sem delongas, vou logo chamar o nosso amigo aqui. Para surpresa de todos nós, está ele novamente, nosso querido amigo Francisco Almeida. Boa noite, Francisco. Boa noite, meus irmãos. Como está? Prazer, Tudo bem? uma alegria novamente estar participando desse trabalho maravilhoso. Rapaz, que vibração bacana essa que nós acabamos de receber aqui, né, com a transmissão do Verdade. passe. Uma maravilha, Alex. Meu Francisco, amigo querido, essa noite, gente, o Francisco vai falar sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo muito especial que a gente estava aguardando aí para uma pessoa especial. Meu reino não é deste mundo. O Francisco vai estar contando para a gente aí qual vai ser o item que ele vai falar nessa noite. Eu só quero aproveitar aqui para agradecer. Grazi, obrigado aí pelo feedback aí quanto ao áudio, tá? Muito obrigado. Bem, Francisco, tenho certeza da sua inspiração, da sua ligação profunda com a equipe de Maria. Então eu tenho certeza que essa noite nós teremos uma palestra maravilhosa. Então a palavra é sua. Nos inspire nessa noite. Amém. Muito obrigado, Alex. Obrigado aos nossos irmãos que nos escutam. É um prazer imenso estar de volta aqui, participando dessa equipe de trabalhadores. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2, como Alex antecipou aí para nós, e vai começar com o relato de um diálogo que foi estabelecido entre Jesus e Pilatos. Então, Pilatos, né, pergunta para Jesus: és o rei dos judeus? E aí Jesus vem com aquela célebre frase, que o meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente teria impedido que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas como o meu reino não é daqui, então Pilatos insiste mais uma vez e pergunta novamente: és, pois, rei, né? E Jesus responde: tu dizes, né? Sou rei. E não nasci e nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. E aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então, nós vimos aí que Jesus faz uma promessa muito especial, né, para os justos, para os bons, né, que eles não terão o galhardão, né, não terão as recompensas nesta vida aqui presente, mas com certeza na vida futura, na vida espírita, eles encontrarão as recompensas de todas as injustiças que eventualmente tenham sofrido aqui na Terra. Então, quando Jesus subiu ao Monte das Oliveiras e lá proferiu o sermão do monte, né, quando ele colocou para a humanidade lá as bem-aventuranças, ele estava fazendo uma promessa para a vida futura. O problema, meus irmãos, é que nós somos muito imediatistas. E muitas vezes nós temos dificuldade de entender essas bem-aventuranças, porque se nós estamos sofrendo aqui agora,
se nós estamos sendo injustiçados, se nós estamos chorando, estamos aflitos, né, nós gostaríamos de receber essa recompensa, né, esse consolo, esse amparo nesse momento. E como isso se processa no porvir, muitas vezes nós tratamos essa questão com uma certa incredulidade. E muitas vezes até duvidamos, né, uma grande parte da humanidade, da realização dessas recompensas, né, em função daquilo que nós estamos sofrendo na presente existência. Agora, nós como cristãos, né, precisamos mesmo de buscar essa vida futura, já que aqui nós não conseguimos essas realizações, precisamos estudar, precisamos nos convencer de que nós seremos atendidos, nós seremos recompensados no futuro. E aí, eu trago para vocês aqui uma lenda hindu que prefaciou o livro Libertação, trazido por André Luiz, chamado lá O Peixinho Vermelho. Como é que é essa história? Diz que no centro de um formoso jardim existia ali um lago, que era alimentado por um diminuto canal, e nesse lago vivia uma comunidade de peixes. Esses peixes, eles estavam vivendo de forma muito tranquila, todos só se preocupavam em se alimentar de larvas, moscas, minhocas, viviam em locas lodacentas, onde estavam abrigados do sol, e lá, no meio dessa comunidade, existia lá o tal do peixinho vermelho, que, inconformado com aquela vida, né, monótona, sem grandes realizações, e ele era também discriminado. Ele era muito magérrimo e não conseguia comer porque os peixes os maiores e tal, acabavam chegando primeiro. E aí ele não tinha muito o que fazer, ele começou a estudar aquele lago, que era rodeado de ladrilhos, azul turquesa, como diz lá no relato. Ele viu a quantidade, viu onde tinha um maior nível de água, onde tinha as frestas, né, para o escoamento da água, daquele pequeno lago, e ele viu que tinha uma grade muito estreita. E ele achou interessante, então, buscar uma nova vida. E ele planejou, então, sair por essa grade, apesar de ser muito magro, ele acabou perdendo algumas escamas, mas ele desceu por um diminuto canal e foi se maravilhando com tudo que ele via pela frente. Entrou, então, num grande rio e ficou encantado, porque ele viu pessoas, homens, viu árvores, barcos, pontes, construções e peixes de outras espécies, e viu o sol, a lua, as estrelas, e aquilo ali foi deslumbrando, né, nesse novo mundo, nessa nova vida que ele estava desvendando, até que ele chegou ao mar, e lá ele se encantou com a baleia e se aproximou mais do que devia, e ele acabou sendo sorvido por essa baleia, fazendo parte ali da sua primeira, o desjejum da baleia, e foi parar na barriga da baleia, e lá ele, aflito, fez uma prece para o Deus dos peixes, e a baleia começou a soluçar e acabou vomitando, e ele, então, continuou a sua caminhada. E ficou deveras encantado, porque lá ele conheceu o peixe-galo do mar, as tainhas, os salmões, né, a estrela do mar. Então, era tudo muito bacana. Fez muitas amizades e passou a viver num palácio de corais.
E esse palácio trazia para ele segurança, tranquilidade, né? E estava muito feliz. Só que ele ficou sabendo que aqueles amigos que ele havia deixado lá na pequena poça, lá no pequeno lago, eles estavam correndo risco de vida. E movido por um pensamento de misericórdia, movido por um pensamento de fraternidade, ele disse: vou avisá-los, porque pode ser que surja uma grande estiagem, uma grande seca, aquele poço pode ser que seque, e eles precisam saber disso. Então, ele fez a viagem de volta, agora nadando contra a correnteza, com todas as dificuldades, conseguiu passar pela grade e achou que ia ser recebido por uma grande festa, mas o fato é que ninguém notou a sua ausência, e ele ficou desapontado. Mas mesmo assim, procurou o rei daquela comunidade, que era um peixe de barbatanas enormes, boca grande, tá? E lá ele pediu uma audiência para que ele narrasse tudo aquilo que ele havia conhecido. Então, o rei convocou aquela comunidade na praça pública, e lá o peixinho vermelho, de uma forma entusiasta, começou a dizer que a viagem que ele fez, ele encontrou um volume gigantesco de água, uma coisa incomensurável, e que havia encontrado outros peixes, embarcações, pontes, pessoas, árvores, tinha o sol, tinha a lua, era uma coisa fantástica e tal. E nessa empolgação, ele disse que para que aquela comunidade tivesse também essa oportunidade da libertação, eles precisavam fazer um jejum, que não comesse tantas larvas, tantas minhocas, tal, emagrecesse, já que a grade era muito estreita, e era preciso que eles estudassem e trabalhassem. E a resposta foi uma gargalhada coletiva, de ironia, de sarcasmo, dizendo para ele que não existia outro lugar que não fosse aquela poça, aquele pequeno lago, que não existia vida em outro local, e que eles ali eram, na verdade, o centro do universo, e que o peixinho vermelho estava delirando, ele estava... Então, na verdade, ele foi escorraçado pela indiferença, pela ironia, e ele teve que sair de lá às pressas, né? E passou de novo pela pequena grade e foi de novo em direção àquele palácio de corais encontrar os seus amigos. Passaram-se alguns anos, houve uma grande seca, aquele lago acabou seco, e todos aqueles peixes daquela comunidade acabaram morrendo. Qual que é a moral da história? Outros peixinhos vermelhos tentaram chegar até nós. E muitas das vezes nós o tratamos com indiferença, com sarcasmo, com ironia, com descrença. Foi assim que fez André Luiz, atravessando todas as dificuldades, trouxe até nós as revelações desse reino de Deus que se consolida na vida espírita, na vida futura, trazendo para nós as revelações, trazendo para nós os seus mecanismos de funcionamento, a relação desse mundo espiritual com o mundo material, e para tristeza, né, de muitos de nós, essas mensagens elas não foram recebidas da forma devida, né? Então, assim como André Luiz, Emmanuel trouxe muitas mensagens, Humberto de Campos, né, Joana de Ângeles e tantos outros, Bezerra de Menezes, trouxeram para nós,
né, essas mensagens e nós não soubemos aproveitá-la da forma necessária para que nós pudéssemos nos moralizarmos mais e envidarmos os esforços necessários para que nós um dia possamos também fazer parte desse reino de Deus no mundo espiritual. Talvez o maior peixinho vermelho da história, né, nós possamos atribuir ao próprio Cristo, né, que veio trazendo para nós essas revelações divinas, né, mostrando para nós que nós não precisamos nos desesperar se nós encontrarmos pelo caminho as aflições, as dificuldades, porque as recompensas das bem-aventuranças estão a nos aguardar no porvir. Que tudo que nós vivenciamos aqui são provas e expiações necessárias ao nosso crescimento, à nossa maturidade espiritual, e depois, como tudo passa, né, nós iremos certamente gozarmos, né, dessas recompensas no mundo espiritual. Então, meu reino não é deste mundo, como disse Jesus, se referindo à vida futura, se referindo à vida espiritual. E ele coloca lá que é o eixo central dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, deve ser o alvo de todos os homens, e esse reino justifica as anomalias terrenas, as injustiças, as diferenças sociais e humanas. Esse reino de Deus, ele apazigua, ele justifica, ele explica por que existe essas anomalias terrenas. Se não existisse esse reino de Deus, aí sim, as coisas aqui estariam muito complicadas, porque nós não conseguiríamos explicar a dor, nós não conseguiríamos explicar essas divergências sociais e humanas. Agora, como existe o amanhã, existe a vida espírita, existe esse reino no mundo espiritual, as coisas certamente vão se acomodar dentro da justiça divina. Quer ver um exemplo? Quando morreu Lázaro, né, e o rico, lá no reino de Deus, fez-se então a justiça. O pobre Lázaro, que vivia coberto de feridas, os cães lambendo ali as suas feridas, se alimentando das migalhas, ele era um aflito, alguém que estava injustiçado, e quando chegou no mundo espiritual, ele recebeu ali as recompensas, né, das bem-aventuranças prometidas por Jesus. Agora, quando nós duvidamos, quando nós descremos, nós estamos aí travando um pouco a nossa libertação, como aqueles peixinhos lá que ficaram. Enquanto que o peixinho vermelho se libertou, os outros se escravizaram, né, e morreram afogados na lama da sua própria ignorância, né, das suas próprias imperfeições. Esse reino de Deus, como nós falamos, muitos duvidaram. E nós gostaríamos de trazer também o relato do livro Boa Nova, quando Jesus, nas suas andanças, descendo de Jericó para Jerusalém, estava sentado nas adjacências do templo de Jerusalém, quando foi atraído por um grupo de pensadores ociosos e sacerdotes que foram atraídos ali pela formosa originalidade de Jesus, com seu olhar tranquilo, sereno, pelo seu magnetismo. Alguns deles se afastaram indiferentes, mas Hanã, aquele que seria o juiz inclemente da sua causa mais tarde,
se aproximou e pergunta de forma arrogante: que fazes na cidade, Galileu? E Jesus responde: passo buscando a fundação do reino de Deus. E aí ele pergunta: reino de Deus em tuas mãos? Que pensas tu que seja o reino de Deus? E Jesus responde de forma serena, tranquila: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. E aí ele pergunta: e quem são os teus companheiros? Né? Por acaso você tem algum príncipe que vai te ajudar, que vai bancar essa difícil empresa? E Jesus fala: os meus seguidores, os meus companheiros virão de todos os lados. E aí, de uma forma arrogante, ele pergunta: Galileu, tu já vistes alguma estátua perfeita, formada, feita com fragmentos de lama? E Jesus, de uma forma enérgica, mas serena, responde: sacerdote, não existe nenhum mármore mais perfeito do que o sentimento, e nem um cinzel mais puro e formoso do que o da boa vontade. Com essa resposta inteligente, Hanan se desconcertou, mas não se deu por vencido. Mas ele ficou bastante irritado. Agora, meus irmãos, olha só que resposta que tirou de tempo ali o orgulhoso juiz. Né? Só a mente genial, só um espírito da estirpe de Jesus que tem essa genialidade para poder trazer uma resposta tão contundente. E aí ele ainda pergunta: conhece Roma e Atenas? E Jesus responde: conheço a verdade e o amor. Conhece as leis do nosso tempo? Conhece os códigos da nossa corte provincial? E Jesus responde: eu conheço, na verdade, a vontade de Deus, nosso Pai, e a ela estou aqui para cumpri-la. Então, Jesus, ele se referia para aquele arrogante juiz que a fundação do reino de Deus não se circunscrevia, não se limitava à construção de igrejas, não se limitava a templos materiais, mas à obra divina no coração dos homens. Tanto é que Pedro, certa feita, em sonho, encontra com Jesus, em espírito. E Jesus fala: Pedro, vai a Jerusalém e funda a Casa do Caminho. Essa Casa do Caminho, se nós formos hoje lá em Jerusalém, ela não existe. Porque, na verdade, o que Jesus orientou para que Pedro fizesse, e que fez muito bem, foi a implantação desse reino no coração dos homens. E o material da obra-prima dessa edificação, no livro Boa Nova, está lá. Foram os humildes de coração, os simples, os pobres, né, os oprimidos, né, os deserdados da sorte, lavadeiras, transeuntes que demandavam as aldeias, a Samaria. Então, essa edificação do reino de Deus, ela existe até hoje, né? Estamos trabalhando na edificação desse reino, que nós vimos que, de fato, não se trata de nenhuma obra do ponto de vista material, mas sim, como nós vimos, do ponto de vista espiritual. Então, todas as máximas do Cristo, elas se reportam a esse princípio, né? Razão de ser da maioria dos ensinos morais de Jesus. A razão de ser. Porque, como nós vimos, se não fosse esse reino na vida espírita, as bem-aventuranças estariam comprometidas, porque elas não seriam, de fato, recompensados, né? Os que sofrem, os que choram, né? Porque aqui nesse mundo a gente viu que as coisas não se realizam no que se refere ao consolo e à recompensa, né, prometida por Jesus
nessas bem-aventuranças. Bom, continuando, quando não se crê na vida futura, nós imaginamos, logicamente, que o Cristo estava se referindo, todas as suas promessas, à vida presente. E não compreendiam esses preceitos morais, ou eles até consideravam pueris. Ora, se eu estou sofrendo aqui agora, como que eu vou esperar o amanhã? Depois da morte do corpo, nem sei se há sobrevivência, né, da alma. Então, a incredulidade fez com que nascesse as filosofias materialistas, e muitas pessoas, ao invés de se libertarem, se escravizaram mais ainda, né, porque muitos, quando não entenderam essa revelação de Jesus, eles se afundaram muito mais, né, nos prazeres, nas sensações, nos gozos terrenos, né? Eu vi um entrevistado certa feita dizendo que perguntaram para ele: se você soubesse que você vai morrer daqui a um ano, o que você faria? Aí, olha só, como a pessoa não acreditava nessa vida futura, por isso que é importante a crença, ele disse: eu vou viver todos os prazeres que a vida me permitir. Vou experimentar todas as substâncias químicas, todas as drogas, vou experimentar todos os tipos que a sensualidade me permite e tal. E isso mostra a escravidão em que a pessoa vai se afundando e comprometendo, né, a sua condição moral. Nós que nos dizemos cristãos, se nos perguntassem o que nós faríamos se nós fôssemos morrer daqui a um ano, certamente nós iríamos buscar a reconciliação conosco mesmo, com os nossos adversários, nós buscaríamos melhorar a nossa condição moral, aceleraríamos a reforma íntima, que às vezes nós ficamos empurrando mais para frente, nós buscaríamos a inspiração divina, porque, com certeza, nós gostaríamos de adentrar no mundo espiritual na condição de espíritos que buscam a sua espiritualização, a sua maturidade, né, o seu crescimento, diferente daquele que eventualmente descrê e acabam comprometendo a sua jornada aqui na Terra. Então, a vida futura deveria ser o caminho de toda a humanidade, o objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Mas, infelizmente, não. Às vezes a gente descuida um pouco da necessidade de investirmos na vida espírita, nesse reino de Deus que nos espera, que nos aguarda. E isso vem de longa data. Nos tempos de Moisés, essa vida futura tinha ideias muito imprecisas, muito pior do que hoje. A observância das leis de Deus era uma recompensa com os bens terrenos. Então, se naquele tempo tivesse boa colheita, se tivesse vitória nas guerras, se tivesse saúde, se tivesse prosperidade, era a recompensa dos justos. A recompensa era aqui na terra. Por isso que eles buscavam lá a terra prometida, a Canaã. Ficaram 40 anos no deserto lá, peregrinando, buscando essa recompensa de um mundo melhor, de uma justiça, né, para aqueles que se consideravam escravos, se consideravam maltratados lá naquela época, lá no Egito. Então, quando se desobedecia, lá no tempo de Moisés, as leis de Deus, então vinham os castigos, vinham as calamidades, vinham as derrotas, vinham as pragas,
tinha as doenças. Então, tudo se resumia aqui na vida presente. Isso no tempo de Moisés, né? Agora, com Jesus, aí a história foi outra. Quando ele revelou que não era aqui as recompensas, mas sim no mundo espiritual, ele não pôde dar grandes detalhes, né? Contou uma história aqui, outra ali, igual a história de Lázaro e tal, mas ele se limitou a lançar o germe da verdade, porque nós carecíamos de progresso, nós precisávamos de mais maturidade para ensinar, para receber esses ensinamentos. E aí é quando ele faz aquela promessa que no futuro ele mandaria o Consolador, o Espírito de verdade, para fazer outras revelações e recordar tudo aquilo que ele havia nos ensinado. Então, segundo Jesus, essas recompensas na observância das leis de Deus não eram aqui na terra. Ele revelou outro mundo onde ele reina, onde os bons acharão essa recompensa. Agora, é interessante nós notarmos, meus irmãos, que esse reino de Deus se refere à vida espiritual. E é claro, todas as vezes que nós saímos de uma situação de dificuldade e alcançarmos uma Canaã, um paraíso, um lugar melhor, nós estamos encontrando esse reino de Deus. Porque esse reino de Deus, ele não se circunscreve tão somente a um lugar físico, assim como o inferno também. Ele, como disse Jesus, é a obra divina no coração dos homens, mas tem também os lugares aprazíveis, né, do mundo espiritual. Assim como também existe o inferno circunscrito numa região localizada, como os umbrais, os purgatórios, e existe também dentro das nossas paredes cerebrais, em decorrência da nossa consciência de culpa. Então, porque, imagina, se esse reino fosse só para os espíritos crísticos, os habitantes dos mundos primitivos estariam a quilômetros, anos-luz de distância desse reino de Deus. Então, quando o homem primitivo, o planeta que está na condição de primitivo, que passa para o mundo de expiação e de prova, ele deu uma caminhada nessa escalada evolutiva. Então, no mundo de provas e expiações, em relação ao mundo primitivo, já é um reino de Deus, né? Quando nós sairmos do mundo de prova e expiação, entrarmos no mundo de regeneração, nós estamos caminhando e usufruindo desse reino de Deus no mundo onde o bem se sobrepõe ao mal, onde nós encontraremos repouso para as nossas almas, onde nós estaremos numa condição de maior inspiração, de maior intuição, numa proximidade maior entre a terra e o mundo espiritual, onde os canais da mediunidade, através da inspiração, eles serão muito mais frequentes, muito mais fáceis de se consolidar essa conexão com o mundo espiritual. Quando saímos de um mundo de regeneração para um mundo feliz, para um mundo puro, para um mundo... Então, esse reino, ele nos acompanha, tanto do ponto de vista físico, né, a Terra, quanto também em relação às conquistas morais decorrentes das virtudes, das qualidades que nós vamos adquirindo. Então, os cristãos, de fato, creem na vida futura. Nós vimos Moisés, nós vimos o Cristo. Estamos falando aqui dos cristãos, que tem uma ideia pálida ainda dessa vida futura, desse reino de Deus. Alguns momentos a gente faz confusão, né? Como, por exemplo, penas eternas, gozos celestes, anjos tocando harpas, um céu
de contemplação, de ociosidade, né? Ainda faz parte da nossa pouca visão do ponto de vista espiritual. Mas está valendo. Então, muitos ainda têm dúvidas e têm uma certa incredulidade. O Alex me falou para a gente falar aqui o item, então eu escolhi esse item aqui da vida futura e eu trouxe também um outro que eu achei muito legal, que é o ponto de vista da vida futura. Então, nesse capítulo lá, do ponto de vista, ele diz que algumas pessoas, né, duvidam ainda dessa vida futura, ele não tem muita certeza do porvir. E, por conta disso, ele dirige os seus pensamentos, né, a sua atenção, toda para a vida terrena. E os bens materiais tornam os únicos bens reais. A sua preocupação, os seus pensamentos estão voltados para as conquistas materiais. E ele fala, dá até uma comparação muito interessante, que ele fala, é como se fosse uma criança, que a única coisa que elas enxergam são seus brinquedos. Então, a criança, ela se desespera por aquele brinquedo, ela quer ganhar aquele brinquedo. Se porventura aquele brinquedo quebra, se porventura aquele brinquedo some, se ela perde e tal, ela entra em desespero. O homem também, que não tem a crença na vida futura, todas as coisas que acontecem aqui na Terra têm um peso gigantesco, né? Se ele tem alguma perda, se ele sofreu alguma humilhação, se ele foi ferido no seu orgulho, na sua vaidade. Então, tudo isso cai sobre ele com todo rigor, porque ele não tem o alento da esperança de uma recompensa futura, de uma consolação. E isso pode trazer para ele uma grande dificuldade. Alex? Francisco, você está empolgado aí, a gente também do lado de cá. Mas, assim, eu acabei não te dando um aviso, né? Mas você pode finalizar aí o seu pensamento, porque nós já estamos aqui um pouco adiantados. Ok. Tá cheio de perguntas aqui. Tem uma companheira aqui que entrou hoje, Elis Patrícia. Daqui a pouco eu falo, deixa você concluir. Perfeito. Então, só para fazer essa conclusão, o homem que tem o seu pensamento voltado para as coisas terrenas é como alguém que está no centro da cidade e dali ele enxerga os prédios, os monumentos, as pessoas, os poderosos, os famosos, os ricos, é tudo gigantesco. E se ela se coloca em cima de uma montanha e lá de cima ela contempla o que ocorre lá embaixo, pessoas, prédios, veículos, os grandes, pequenos, os brancos, os pretos, proletários, operários, todos famosos, anônimos, todos são do mesmo tamanho. Lá de cima, nessa visão panorâmica, não existe a humanidade terrena. Essa humanidade, ela se confunde com a humanidade de outros planetas, assim como as estrelas do firmamento, elas se confundem, se misturam de outras galáxias, outras dimensões, e assim, nós, com essa visão que se expande ao infinito, não vemos mais como a família terrena, mas como a família universal, né? Porque aí nós estaremos fazendo parte desse reino que foi prometido aos justos, aos puros, aos mansos, pacíficos, né? Os pacificadores, que é aquilo que nós devemos nos esforçar para podermos habitarmos, né? Esse reino que Jesus preparou para cada um de nós.
Irmãos e amigos, um grande abraço. Muito obrigado pela oportunidade, né, de aqui nos encontrarmos mais uma vez, trazendo a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz. Francisco, meu amigo, muito obrigado. Tivemos aqui muitos comentários, todos os nossos amigos te parabenizando pela sintonia, pelos entendimentos. Muito bacana, viu? Muito obrigado. Espero contar com você aqui em outras ocasiões. Eu que agradeço, Alex. Um abraço a todos os irmãos e amigos aí que nos escutaram. Eu que agradeço. Muito boa noite, Francisco. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau. Bem, meus irmãos, nós precisamos encerrar em virtude do horário, não é? É, Teve essa nossa amiga que chegou agora, Elis Patrícia. Elis, eu vou te responder, na verdade, te encaminhando. O Caio fez uma sugestão aqui que é muito oportuna. Inscreva-se no curso Noções Básicas, tá? Eu vou te dar aqui, já vou estar dando aqui o caminho para isso. Que lá você vai ter a oportunidade de fazer todas as perguntas e seja muito bem-vinda à nossa Casa Espírita e a esse espaço que aqui por hora nós estamos utilizando para levar a mensagem espírita. Olha só, então vamos lá aos nossos avisos finais, já agradecendo a todos os amigos. Olha, continuamos com o nosso culto coletivo, sempre às 20 horas, todas as terças e quartas. Convidamos você para se reunir conosco, fazendo aí da sua casa e a gente aqui da nossa, esse pensamento coletivo, culto no lar. Falando ainda de culto no lar, a caravana de implantação do culto no lar continua trabalhando, gente. Quem quiser implantar e tiver interesse sobre saber mais sobre o culto no lar, envie um e-mail para cultonolar@lamanda.org, coloque lá o seu contato e seu nome, que a equipe vai entrar em contato com você. Lembramos também que o nosso tratamento espiritual continua funcionando. Quem quiser, precisar fazer tratamento espiritual, envie um e-mail aí para tratamento@lamanda.org.br. A equipe de criadores entra em contato todas as segundas-feiras a partir das 20 horas, ok? Mande aí o seu e-mail e vamos fazer o tratamento espiritual conosco. E que mais? É isso, né? Sim, em relação a nossa escola de estudos espíritas, Maria de Nazaré, tivemos a abertura semana passada, né, sábado passado, um encontro que foi maravilhoso. E aqui nós convidamos você que queira estudar Espiritismo conosco, basta acessar esse link aí, ó, lamana.org.br/estude. É o site lá do nosso centro espírita. Você acessando esse link, você já vai cair diretamente lá no nosso canal de inscrição para Noções Básicas. Eu vou estar disponibilizando na descrição do vídeo daqui a pouquinho. Esse vídeo lembro a vocês que ele fica disponível lá no nosso canal Lamana Oficial no YouTube. Você pode acessar lá e vai encontrar essas informações lá. Vem estudar Espiritismo conosco. Bem, meus amigos, foi muito bom estar com vocês nessa noite. Nós vamos fazer aqui a nossa prece de encerramento. Convidamos a todos, então, para fecharem conosco os seus olhos, pensar em Jesus e vamos agradecer a Jesus que tem sido esse amigo que tem guiado os nossos passos na nossa trajetória evolutiva. Pedindo que continue em nossos corações, em nossos pensamentos nessa noite. Ampare, Senhor Jesus, todos os nossos irmãos que necessitam da sua presença e do seu amparo. Fica em nossos corações e habita conosco sempre, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, eu estava me esquecendo aqui, vou pedir a vocês que continuem suas vibrações pelos nossos irmãos. Hoje desencarnou um irmão muito querido nosso amigo querido Antônio Peixoto, pai da nossa amiga Fátima, né? Desencarnou hoje pela tarde. E pedimos aí vibração pelo nosso amigo, que foi um grande companheiro de trabalho nos primeiros tempos aí do Lamana. Também pela nossa irmã Lorena, que perdeu o pai essa semana, e a nossa irmã Cida, que o irmão desencarnou no dia de ontem. E todos os que estão necessitando aí de preces e vibrações, vamos vibrar por todos eles, tá certo?
Uma boa noite, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Muita paz a todos.